Meus queridos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesta manhã, mais uma vez, pela graça de Deus, ministrar uma palavra para nossos corações. No momento em que o Evangelho foi invadido pela doutrina, pelos ensinos, chamado doutrina da prosperidade. É o outro evangelho que foi introduzido no verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. E por isso, muitos problemas têm havido de ordem espiritual nas igrejas do Brasil e do mundo. Cristo não prometeu para nós riqueza. Não prometeu. Ele falou lá em São João capítulo 10, versículo 10, em vida abundante. Mas a vida abundante tem o significado de buscar primeiro o seu reino. A abundância primeiro deve ser abundância espiritual. Ele diz que buscando o reino, fazendo o serviço do reino, esses bens materiais são acréscimos que ele dá. Por quê? Porque ele nos incentiva a buscarmos bem permanente. Bens que não perecem, mas bem que nos conduzem para a vida eterna. São os bens espirituais. Em São João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições que o mundo oferece, ela não abala aquele que está firme na rocha. Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz, ele dá paz. Ele nos dá graça para suportarmos as aflições do tempo presente. Aleluia. Alguém diz que o sofrimento e as carências não é para o crente. É sim. Nós estamos no mundo e sofremos as mesmas aflições que o ímpio sofre. Que aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador sofrem. A diferença é que nós passamos com a graça de Deus, com o consolo de Deus, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. O sofrimento e a aflição é inevitável na vida daqueles que querem servir a Jesus com fidelidade. Paulo disse, Timóteo, aquele que quer servir a Deus com fidelidade, com piedade, ele sofre aflição. Porque ele está combatendo no combate espiritual. E não no combate carnal. Até porque aquele que é de Cristo, ele anda em novidade de vida. Ele anda no Espírito. E não satisfaz o desejo da carne. Aleluia. Meus queridos, nós devemos crescer e avançar, mas na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento. As aflições do tempo presente, elas podem ser de três ordens. De ordem natural, de ordem econômica
e de ordem física. As aflições de ordem natural nós presenciamos na desordem nunca vista antes na natureza. Apesar dos falsos alarmes, não podemos ignorar a devastação provocada pelos atos irresponsáveis do homem. Romanos capítulo 8, versículo 22, diz que a criação geme e está com dor de parto, pelo que o ser humano tem lhe feito. Quantas calamidades nos abate por causa da degradação ambiental. A natureza está cobrando o que lhe foi feito. São tragédias assombrosas que ceifam milhares de vidas e nós podemos ver constantemente no noticiário. As poluições nos lagos, rios e mares e as ocupações em áreas de risco contribuem para a ocorrência dessa tragédia. Tais aflições também afetam o crente. Irmãos, a terra que existe, se o homem fosse, aleluia, amoroso, se o homem tivesse o Espírito de Cristo, dava para todo mundo. Dá para todos morarem e todos se alimentarem e tirarem o sustento da terra. Se fosse distribuído com justiça, conforme Jesus orientou. As aflições de ordem econômica é outra aflição que abate sobre o mundo. É a de ordem financeira. A crise econômica internacional ela empobrece países, nações e família. O último dado que temos do Brasil é de que cerca de 27 mil pessoas passam fome neste momento triste que estamos vivendo. E a responsabilidade é nossa. Principalmente daqueles que detêm o poder. Daqueles que fazem a lei. Daqueles que devem cumprir a lei. O Brasil é rico. Dá para todo mundo se alimentar das riquezas que ele fornece. Mas lamentável, cerca de 5 famílias concentram 80% das riquezas do Brasil. Lamentável isso. Enquanto tantos irmãos, estando morrendo de fome, arrodeados de alimento. Isso é aflição. E o crente também passa por isso. Só que Deus prometeu suprir a necessidade de cada dia. Davi disse que o Senhor não desampara o justo, nem a sua descendência mendiga o pão. Em nosso país, milhares de pessoas sobrevivem, pasme, com menos do que o salário mínimo. Aí não é viver, é sobreviver. É lutar para manter-se vivo. A pobreza, a fome e a miséria continuam a flagelar a vida ao redor do mundo. Inclusive a do servo de Deus. Aleluia. São Marcos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Jesus. São Marcos, capítulo 12, versículo 41 e diante. Diz assim: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos
depositavam muitos, no tempo de Jesus. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando o seu discípulo, disse-lhe: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositavam do que lhes sobejava, do que sobrava. Mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, no tempo do próprio Cristo, já havia as pessoas pobres. Os pobres sempre tendem convosco. Mas essa viúva doou ali para o ministério de Cristo tudo o que ela tinha. A outra aflição que aflige também o mundo é de ordem física. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, doenças como câncer, hepatite, hipertensão, depressão e obesidade são consideradas as pragas do século. Hoje, essa praga que é ímpar, essa Covid-19, que está assolando todo mundo. Irmão, é a pestilência referida na Bíblia. E aí, quantos irmãos, quantos servos e servas de Deus têm sido dizimados, vítimas da Covid? A nossa aflição é igual ao do ímpio, só que o final é diferente. O salvo vai para o paraíso agora, né? Se morrer, e o ímpio vai para o inferno. Vai para a sepultura. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Será que o crente também não pode ser vítima de um câncer? Ou não desenvolve a depressão e não sofre de hipertensão arterial? Não precisa muito esforço para reconhecer que as enfermidades também atingem os salvos e são a consequência da queda. Diz que o salário do pecado é a morte. Mesmo ciente de que a doença acomete igualmente o servo de Deus, é impossível ignorar que as enfermidades de natureza espiritual e oriunda de práticas pecaminosas. Mateus 9, 32, 33, nós vemos pessoas possessas de demônio ali. Aleluia. Querido, por que o crente sofre? Primeiro, a razão foi a queda. O sofrimento é algo comum entre todos os homens, seja o ímpio, seja o justo. Eu estou falando sofrimento para derrubar a doutrina da prosperidade, em que muitos líderes cristãos, pessoas da nossa querida igreja, eu falo da querida Assembleia, perderam o alvo, estão pregando só prosperidade. E esquece do principal, que é a salvação das vidas. É a santificação da igreja. É a consagração da igreja. Aleluia. Uma das razões para a aflição foi a queda dos homens. Obrigado, irmã Solange. Deus abençoe. A transgressão de Adão, ela trouxe a tristeza, trouxe a dor e trouxe a morte. Por isso todos estão igualmente sujeitos ao sofrimento, conforme Romanos capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Outra razão do sofrimento do crente é a degeneração humana. Queridos, o homem sofreu um processo de degeneração moral, social e espiritual depois da queda. E nós nunca vimos tanto de respeito, nunca vimos tanta falta de educação,
falta de moral, falta de ética, falta de respeito como estamos vivendo hoje. Há uma inversão de valores, há uma degradação moral total. Não existe mais respeito para com os pais, a começar pela família. Não existe mais respeito para com os filhos. Não existe mais respeito com as autoridades. Mas eu quero dizer que as autoridades também deviam dar exemplo para o povo. Há uma desordem social assolando neste Brasil, neste mundo. Os homens esqueceram do princípio divino. Os homens esqueceram dos ensinamentos de Cristo. E se muitos propagam, mas não vivem. A degradação moral muito grande. O profeta Isaías já falava que há uma inversão de valores. A verdade hoje é a mentira. O certo é o errado. E os próprios das nossas casas são os primeiros a se levantarem contra nós. Estou me referindo aqui à casa espiritual. E também à casa biológica. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor, minha irmã Solange. Deus abençoe. O relato bíblico mostra claramente a corrupção e o aparecimento da corrupção humana, do ódio, da violência, da guerra. Irmão, é vergonhoso as autoridades constituídas no campo legislativo, no campo executivo, no campo judicial se degradando. Em vez de estabelecer um pacto de unidade para o bem-estar do povo, ficam brigando um contra o outro, se agredindo, causando divisões, causando desordem social. E nós, como brasileiros, não temos que nos espelhar. Qual o nosso referencial hoje no Brasil? Qual o referencial na igreja de Cristo hoje? Qual o homem que você pode olhar e dizer, esse é digno de ser imitado? Como Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Qual o referencial na política hoje? Qual o referencial na justiça? Glória a Deus. Nós, como cristãos, temos o referencial. E graças a Deus que está escrito lá aos Hebreus, olhando para Jesus. O nosso referencial é Cristo. Porque nele não encontramos mácula. Mas em Cristo também estava a marca da dor, a marca do sofrimento, a marca do desprezo. Glória a Deus. Por isso que ele disse, no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Glória a Deus. Irmã, a Bíblia fala, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo dizer todo mal a vós por causa de Cristo. Irmã, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande e avultado será o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você é feliz por ser perseguido por amor a Cristo. Glória a Deus. O crente sofre por conta da queda, por conta da degeneração humana. Mas também vem para aqueles ainda que não nasceram de novo, um novo nascimento. O que é o novo nascimento? É uma experiência pessoal e genuína que o crente tem com Jesus Cristo após a queda. Olhe, lá em primeira epístola de João, aleluia, primeira epístola de São João, capítulo 5, veja que coisa linda.
Primeira Epístola de São João, capítulo 5. Glória a Deus nas alturas do céu. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 1 e 19. Diz assim, ó. Capítulo 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Fala do amor ao Cristo. O versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que todo mundo está no maligno. Está dominado pelo maligno. Então você ou é nascido de Deus, ou permanece dominado pelo maligno. Aleluia. O sofrimento, pois, como disse Santo Agostinho de Hipona, a permanência da concupiscência, são desejos carnais em nós, é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. Obrigado, irmã Esther. Minha linda mulher, esposa. Minha linda esposa Esther, obrigado. Então, a nossa luta é constante sobre o pecado. É o rompimento radical com o pecado que damos a Deus a prova real do nosso amor. Romper. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Assim experimentamos o sofrimento, porque habitamos um corpo que ainda não foi transformado, mas que espera a sua glorificação. Aleluia. O crescimento e a paz nas aflições. Primeiro vamos ver a soberania divina na vida do crente. Aleluia. A soberania divina na existência do crente garante-lhe que os olhos de Deus sondam-lhe a vida por inteiro. Somos em suas mãos o que o vaso é na mão do olheiro. Deus está trabalhando em nossas vidas diariamente para nos aperfeiçoar. Conforme Jeremias 18:4. O Salmo 31, versículo 7 diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma na angústia. Queridos irmãos, queridas irmãs, não se desespere. O Senhor, Criador do céu e da terra, cuida inteiramente de você e dos seus, porque a terra é do Senhor, a sua plenitude e todo aquele que neles habitam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. Romano capítulo 2, Romano capítulo 12, versículo 2 diz: a vontade de Deus para com a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Vejam, a vontade de Deus para a vida daqueles que nasceram de novo é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele fala que, ele reconhece que o Senhor muitas vezes usa a provação para corrigir
e fazer brotar em nós nova vida, o fruto pacífico da justiça. No exercício desse processo, crescemos como pessoas, como servo de Deus, aprendendo na faculdade das aflições. Então, o sofrimento também nos ensina. E como nos dá uma lição? Assim podemos dizer com convicção, todas as coisas, é muito forte este versículo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 28. Profundo, né? Desfrutando a paz do Senhor. Olhando para o sofrimento da aflição humana e, paradoxalmente, desfrutar a paz de Cristo. Parece loucura. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. É andar na contramão da vida, irmãos. Isso aqui tudo é pela graça de Deus. O homem natural não vai entender nunca isso aqui. O deserto da vida não é percorrido sob a ilusão mágica da sombra e água fresca. Não é. Mas com os pés firmes na realidade desértica do sol escaldante. Romanos capítulo 5. Nesse interregno, porém, desfrutamos a bondade, aleluia, de Deus nas aflições. Podemos experimentar a paz, glória a Deus, que excede todo o entendimento e cantar em alto e bom som o coro do hino 178 que diz, paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Portanto, meus amados, neste mundo estamos sujeitos às aflições e sofrimento de qualquer espécie. A vida cristã, ela envolve períodos difíceis e trabalhosos. No entanto, se a nossa expectativa estiver na soberania de Deus e no seu bem, desfrutaremos, mesmo que andemos em aflição, da mais perfeita e sublime paz de Cristo. Que o Todo-Poderoso nos ilumine a mente e o coração para deleitar-se em sua eterna e maravilhosa graça. Aleluia. Somente Deus pode fazer e operar isto em nós. Oremos e entenda que Paulo disse que a leve e momentânea aflições que passamos aqui não é para se comparar com o gozo que para nós está revelado lá na glória. Aleluia. Oremos, queridos, no nome de Jesus. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste de mais uma vez ministrarmos a tua palavra e entender que neste mundo que jaz no maligno teremos aflições. Mas também compreendemos e cremos que se com Jesus sofremos aqui, com ele reinaremos na eternidade. Dê graça, meu Deus, àqueles que estão sendo perseguidos por conta do Evangelho.
por pregar a verdade, por viver a verdade, para que passe pelo deserto da vida. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E esta é a nossa esperança. Quando não podemos andar neste deserto, com os pés doendo e cansados, aleluia! O Senhor nos toma pelos braços e passa conosco nesta via sacra. Urabachuri canta ramanai, chipanahasu. E aí canta na basuriana. Meu Deus, a tua graça nos basta. A tua graça basta para o teu povo. A graça é o poder sobrenatural que o Senhor dá a cada nascido de novo, para conseguir passar as aflições da vida com gozo de espírito. E aí transcende o entendimento humano. O homem natural não compreende esse mistério que envolve as nossas vidas. Meu Deus, eu sempre peço, abençoe essa nação. Abençoe os poderes constituídos, meu Deus. Que esses homens despertem para a justiça social. Desperte para o amor ao próximo sem discriminação. Que haja, meu Deus, justiça social. Que haja uma atenção especial para aqueles menos favorecidos. Que foi assim, Jesus, que o Senhor fez. O Senhor veio para que todos tenham vida. O Senhor, quando esteve na terra, tratou todos com igualdade, mas preferindo aos menos favorecidos, preferindo os pobres, os desprezados, preferindo aquele rejeitado pela sociedade na época, que nos cristãos deste Brasil e do mundo haja este mesmo Espírito que houve em Cristo. E não seja egocêntrico, concentrando e acumulando para si riqueza aqui na terra, porque tudo fica. Nós estamos andando para onde viemos, que é para o pó. E nós será respeitado as obras que fizemos, as boas obras, porque com elas seguimos lá para o céu. Deus, o céu é real, e nós aguardamos novos céus e nova terra, porque esta já está corrompida. Abençoe e dê graça àqueles que estão aflitos e perseguidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém? Um abraço para todos no nome de Jesus Cristo.